Agora, falando em Bolsa de Valores, eu queria saber da sua opinião. Quais ações, nesse momento, que estão baratas e têm potencial aí de valorização para 2022? Você falou da Prio, acho que é uma ação que você gosta, né? Com certeza. Tem muita coisa barata na bolsa. E como que eu procuro as ações? Basicamente, uma empresa que cresce bastante, que é o mesmo se você fosse investir numa padaria, sei lá, num podcast, você vai investir numa, sei lá, qualquer coisa. Você quer uma empresa que cresça, óbvio, que seu dinheiro cresce a longo prazo, né? Os resultados aumentam. E você quer o risco baixo, né? Você fala, cara, você investe nisso aqui, mas é, sei lá, uma boca de fumo. Você fala, cara, risco alto, né? Então, Sim. talvez Mas o tem gente que tá crescimento forte... investindo, isso que é pior. Tem gente que tá dando dinheiro aí. Sempre tem, né? Crescimento forte, mas talvez o risco não seja o risco para o meu patrimônio, né? Para minha aposentadoria. Então, assim, a união das duas coisas. Quais são as empresas que crescem forte hoje, na minha humilde opinião? Empresas que... Tem empresa que cresce, por exemplo, exporta a commodity sobe e ela cresce, que é o caso de PetroRio, mas a PetroRio tem um crescimento do volume de produção que é muito forte. Então, eles já compraram campos maduros. O que são campos maduros, né? Eles compram campos das grandes petroleiras, tipo Petrobras, Shell, Exxon, Total, das grandes petroleiras mundiais, que exploravam esses campos, o volume de produção caiu, elas não têm mais interesse em explorar, que elas querem explorar grandes volumes, porque elas são gigantescas. E aí a PetroRio compra esses campos e explora os campos com um custo muito mais baixo, ganha bastante dinheiro fazendo isso. Eles já fazem isso há algum tempo. Compraram um crescimento de mais ou menos 3 ou 4 vezes o volume de produção para eles nos próximos 3 anos. Então, pode ser que eles tripliquem ou quadripliquem a produção nos próximos 3 anos, que é um crescimento muito, muito forte, muito bom. Ao mesmo tempo, ela negocia a coisa de 7 vezes EBITDA, né? EBITDA é simplesmente um tipo de lucro, digamos assim, uma forma de olhar o lucro que eu uso para ver se a empresa é cara ou barato. Porque o que é caro, o que é barato? É o quanto você paga pelos resultados, né? Assim, cara, qual o dividendo, quanto eu pago por esse dividendo? É a mesma coisa. Ou qual o lucro, quanto eu pago por esse lucro? O EBITDA é a mesma coisa. Qual é o EBITDA, quanto eu pago pelo EBITDA? É porque tem regras contábeis que é um pouco complexo e tal, então a gente fala de EBITDA no Brasil e não de lucro, porque o lucro chacoalha demais nas empresas exportadoras, quem tem dívida em dólar. Fica mais fácil. Mas o conceito é o mesmo. Quanto menor ela multiplica vezes o EBITDA, mais barata ela é. Tipo, menos você está pagando pelo resultado, é isso. E a minha análise é sempre comparativa, né? Outra empresa que eu acho muito boa, é até engraçado que as minhas empresas são sempre velha economia, né? Que é bem estilo Warren Buffett, assim. O cara fala, não, eu quero comprar Meta, Google, Apple, Netflix. Eu falo, cara, eu quero comprar empresa de petróleo, empresa que fabrica armas, locadora de veículos. É o negócio mais velho do mundo, assim, tipo, enferrujado, sabe assim? Porque elas têm um crescimento muito forte que depende só delas e o preço está muito barato. Ah, mas no futuro elas vão perder. Cara, com certeza, mas no futuro eu troco e procuro outra coisa, entendeu? Sim. E aí o mercado pode me dar uma oportunidade em, sei lá, Netflix, Meta da vida, eu troco lá na frente. Mas o importante é que o resultado delas está crescendo muito forte hoje. Então a segunda é Taurus, que é a fabricante de armamentos, né? A maior fabricante do Brasil, é a maior fabricante do mundo de revólveres. O grande mercado dela é Estados Unidos, então assim, mesmo que o Brasil entre em crise e emburaque de vez e tudo mais, eles vão continuar exportando arma para os Estados Unidos. Então, o risco é mais baixo, digamos, de uma empresa no Brasil que dependa de economia brasileira. Estados Unidos, obviamente, o maior mercado de armas do mundo. A Taurus, todo mundo conhece a Taurus lá de trás, que os policiais atiravam no pé com as armas, né? As armas eram horríveis, era tipo assim, era inacreditavelmente ruim. E aí eles fizeram uma reestruturação e agora eles estão na liderança mundial na fabricação de armas. Você consegue ver até influencer nos Estados Unidos de arma, né? Lá tem influencer de arma, o cara vai e atira, filma. É bem legal. E o cara falando bem das armas da Taurus, falando, cara, impressionante ó, a evolução que a empresa teve, né? Então hoje eles têm um produto muito melhor, num preço muito mais baixo, um ticket mais baixo do que seus competidores lá nos Estados Unidos, são competidores mundiais, obviamente, e cresce muito forte também. Ela negocia 3,5 vezes EBITDA, né? Vocês lembram que eu falei que PetroRio negociava 7, ela negocia a metade. Então eu diria, cara, armas, um pouco mais de risco e tudo mais, mas você paga a metade do preço, porque você paga a metade pelo crescimento de EBITDA. Daí o EBITDA dela vem crescendo coisa de 80% ao ano, por aí. Pode ser que caia um pouco, mas assim, crescimento de 50% já seria bom demais. E a terceira é a locadora de carros, né? Que eu chamo de Locamérica, mas ela chama Unidas, ela mudou de nome. Ela se juntou com uma outra empresa e começou a se chamar Unidas, que vai, inclusive, se fundir, vai não, né? Pode ser que se funda com a Localiza, então as duas maiores vão se fundir. E um mercado que tamanho é documento. Por quê? As locadoras até foram criadas dentro dos bancos e dentro das montadoras lá atrás. Por quê? Porque é um negócio muito intensivo em capital, você tem que comprar os carros. Então, para comprar o carro, você precisa do quê? Do carro e do dinheiro para pagar o carro, obviamente. Então, o banco tem o dinheiro barato e a montadora tem o carro barato. Então, essas são as duas grandes vantagens competitivas das montadoras, por isso que as grandes dominam o mercado, né? Porque elas conseguem
alugar o carro, né? Fornecer o carro para aluguel das pessoas, da gente, a um custo mais baixo do que as locadoras pequenas, porque as pequenas pagam mais caro no carro e pagam mais caro no dinheiro, né? O custo do empréstimo é mais alto. E ela também vem crescendo muito forte por causa de economia de compartilhamento. A gente estava falando que a gente veio de Uber para cá hoje, né? Então, os Ubers alugam os carros das locadoras. Então, o que era lá atrás uma ameaça para o mercado das locadoras, que era, putz, o Uber vai entrar, então o cara vai alugar menos carro. Na verdade, as locadoras falaram, cara, mas e se eu compro o carro e alugo pro cara do Uber, entendeu? Eu facilito a vida dele e aí eu compro mais carro. Exatamente, A e mais montadora- barato, né, mais pra barato. eles. Eu tenho um desconto com a montadora, né, para comprar mais carro. Eu compro um monte de carro para fornecer para os Ubers. Então é isso. Então essa economia do compartilhamento, Airbnb, Uber, tudo mais, também beneficia as locadoras. Por quanto tempo? Cara, não sei. Por enquanto ainda está crescendo bastante. E tem uma outra coisa que vai ajudar bem o resultado das locadoras, que é o aluguel de longo prazo, né? Nos Estados Unidos é muito famoso, né? O leasing, que o cara compra o carro, na verdade, ele aluga, né? Paga uma taxa anual e no final ele tem um direito de compra. Elas estão fazendo a mesma coisa aqui, ainda é muito pequeno, porque brasileiro quer pagar o carro, né? Mas assim, com um carro muito caro, talvez isso fique mais e mais popular. É um negócio meio, como é que eu falo? É meio psicológico, assim. Se o cara fizer conta, vale a pena, mas é meio, você tem que pagar todo mês, entendeu? É um ticket alto. Eu fiz até umas contas, até tem um vídeo meu no YouTube que eu fiz, Bruce. Se o cara for parcelar o carro, ou seja, se ele for financiar o veículo, o que ele vai pagar de juros ali, ainda mais com a Selic agora, e sobe as taxas de empréstimos também, compensa você alugar o carro. Por quê? Você não vai pagar manutenção do veículo, você não vai pagar seguro, você não vai pagar IPVA, a depreciação do carro não existe, porque fica com a companhia locadora de veículos. Então, se você pensa em comprar um carro e financiar, vamos supor, você vai dar 20% de entrada, vai financiar 80%, é tantos juros que você vai pagar, faz as contas, liga em alguma empresa, a gente não vai fazer propaganda aqui nenhuma, mas liga em alguma empresa, cota quanto que custa o aluguel mensal, porque numa dessa, vale a pena você deixar o teu dinheiro paradinho ali, Selic chegando a 12%, mais fácil você deixar rendendo, e aí você não precisa tirar empréstimo, financiamento, né, Bruce? Acho que é de fazer conta. Pega o Tem dinheiro, a gasolina, viu, gente? A compra o gasolina. Nido. Não, mas a gasolina é aí- custo do É cara. custo da pessoa, mas se você for comprar um carro, lembre-se, é manutenção, é revisão, é gasolina. Então tem um monte de coisa, não é só o carro. Não, sim, mas o ideal, Carol, desse negócio é porque se você aluga, Você não paga, toda essa você paga questão você sorte, sabe. não te Isso, paga seguro, exato. não paga. Paga Não, mas o que eu seguro. digo é que a pessoa que compra o carro, ela também tem que saber já do a mais, né? E a gasolina, tudo Sim, isso. ainda mais a Porque tem gasolina amiga tá minha cara que hoje. fala assim, ó, eu comprei um carro tal, carro Porsche, esses carros. Mas daí depois você tem que conseguir compensar o carro, viu, gente? Porque não dá, né? Paga uma parcela e devolve, não dá certo isso aí. Acontece, viu, gente? Com certeza. Acontece. Compra o carro e deixa na garagem, Manter né? o carro é caro. Tem cara que compra o Porsche e não consegue abastecer o carro. Então, cuidado, senão vai ficar tipo o aquário ali. Vai ficar você- empurrando. vai ficar parado na sua casa. Igual o Ike, né? Que tinha uma Ferrari na sala, né? Sim. Vai- Será que tá lá estacionar o ainda a carro, Ferrari do Ike? Porque né? Deve esse ter cara aí minguado. Esse cara aí era bom, era mais rico, né? Agora eu não sei como é que tá a mas- situação dele. Vamos Mas deixar vamos ele lá, Carol, quietinho lá. segue a Mas é uma entrevista. Vou falar pro pessoal da Unidas patrocinar vocês aqui. Boa, é uma Unidas. boa, gostei. Legal Boa que você ideia. fez a cota, faz todo Tá sentido. vendo? Não tinha Unidas. propaganda aqui, Tem sinergia aqui. mas o Bruce já vai fazer o meio de campo aqui. É, Unidas, Mas, olha ó, pra gente. Enquanto, o Bruce vai falar com a Unidas, mas, Localiza, Movida, nós estamos abertos aqui pra conversar. Então, fica aí pra proposta pra vocês também. Venham patrocinar o nosso podcast. Agora, a pergunta que eu me faço todas as vezes. Ó, o Bruce já falou, atenção você aí. E ele pode. Ele é o dono da verdade, não sou eu, ó. Unidas, Quem me dera. PetroRio e Taurus. 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 Então vocês já estão de olho. Agora, eu tenho mais uma pergunta, que é secreta. Bruce, qual é uma ação, na sua opinião, na Bolsa, que está barata, mas o mercado não está dando aquela bola toda? Eu acho que essas três, né? Tem muita coisa barata hoje na Bolsa. A Bolsa passou o segundo semestre do ano passado caindo bem. Mas, ao mesmo tempo, os resultados das empresas, de muitas empresas, não de todas, obviamente, estão indo muito bem ainda. Então, acho que tem muita coisa interessante. Não, mas tem sempre uma que é a cerejinha, que ninguém fala, sabe? Aquela... Taurus eu acho que é uma que não é PetroRio. muito falada, né? Ou você acha mais a PetroRio? Eu ouço falar tão eu pouco falo de muito Taurus. de PetroRio. Não, eu a acho que Taurus PetroRio cresceu bastante Tá agora, no mas... índice Bovespa já, então já é mais, digamos, famosa, assim. A Taurus acho que é muito menos. A Unidas também já é bem grande, então já tá na boca do povo. Acho que a Taurus E é interessante falar da PetroRio. A PetroRio você não é obrigado a pagar imposto, né? Mesmo que você venda mais do que os 20 mil reais. Como é que é essa história, Bruce? Não, agora já é, né? Agora Porque é, tá. na época do Manteiga, né, governo Dilma e tudo mais, eles inventaram uma lei que você poderia... As empresas que fizeram IPO, que eram pequenas naquela época, você não precisava pagar imposto. Só que era até uma emissão de ações dela. A PetroRio, desculpa.
a PetroRio emitiu ações começo do ano passado, se não me engano. E aí esse direito acabou. Até aquele momento, até o começo do ano passado, você podia comprar e vender PetroRio e não pagar imposto. Agora precisa.